Agora, gente, a gente vai fazer uns exercícios para a gente conseguir memorizar e aprender os conceitos de cada classificação. Vocês vão pausar a aula por um minutinho, ou quanto tempo vocês precisarem. Vocês resolvem as questões e aí eu vou resolver com vocês. Imaginando que vocês já pausaram a aula e conseguiram responder as questões, a gente vai fazer junto agora. Escolha a opção correta de acordo com a relação entre as palavras, ou seja, a gente vai relacionar as palavras que estão sublinhadas. Número 1. Joey took Ori on a date, ou seja, Joey levou Ori num encontro. Essa é a nossa primeira frase. Segunda, what is your date of birth? Qual é a sua data de nascimento? Aqui a gente consegue enxergar que são significados totalmente diferentes entre as duas frases, porém elas têm uma escrita e uma pronúncia igual, o que as torna os homonyms, ou seja, os homônimos. Então a resposta da número 1 é letra C. Número 2. She moved from the sea to Tennessee, ou seja, ela se mudou do mar para o Tennessee, locais totalmente diferentes. Frase número 2. Did you see how fast Penny can run? Ou seja, você viu quão rápido a Penny consegue correr? A gente consegue ver que elas já têm uma pronúncia bem parecida, as duas palavras, porém tem uma escrita diferente e o significado totalmente diferente, o que as fazem homophones, as palavras homófonas. A gente consegue enxergar que, olhando para as frases, a gente vê que elas são diferentes, são palavras diferentes, apesar de terem pronúncias iguais. Segundo exercício e o último dessa nossa primeira parte da aula, vocês vão pausar de novo o vídeo e aí vocês vão responder, usem o tempo que for para conseguirem responder da melhor forma possível e eu vou responder com vocês. Tudo certo? Então vamos lá. Circule a palavra correta em cada par de palavras. Beleza. Número 1. In difficult moments, people have to adapt themselves. Ou seja, a gente está procurando uma palavra que consiga fazer sentido na frase. Em momentos difíceis, as pessoas têm que elas mesmas. Ou seja, a gente precisa se adaptar. E qual é a palavra que é adaptar? É a segunda palavra, com a letra A no meio da palavra adapt. That couple is going to adapt twins who were victims of war. Ou seja, o casal vai gêmeos que foram vítimas da guerra. Ou seja, eles vão adotar as vítimas de guerra. E adotar é a primeira palavra das duas palavras providas, que é a com a letra O. Número 3. The music affected him deeply. Aqui a gente procura o sentido de uma palavra que consiga tocar o músico. A música afetou ele imensamente, ou seja, tocou, o emocionou. E aí é onde entra affected, que é a primeira palavra. The proposal presented by the union had no effect at all. A proposta apresentada pela União não teve efeito algum, ou seja, efeito, que é a palavra effect, que é a segunda palavra. Número 5. The band is going to break, each one of them will continue in solo careers. Ou seja, a banda cada um vai continuar suas carreiras solo. Ou seja, a banda vai parar, ela vai quebrar. E aí, quebrar nesse sentido é a primeira palavra, break. Sim, é a palavra que não tem o ezinho no final, mas sim um ezinho no meio da frase. E a sexta e última, the emergency brake were active as soon as he saw what was about to happen. Então, o emergencial foi ativado assim que ele percebeu o que ia acontecer.
ou seja, são os freios. E os freios, o substantivo feio, aí é representado por break na segunda palavra, que tem o ezinho no final. Aqui nesse exercício, gente, a gente consegue perceber que ele não pede a classificação das palavras, mas sim como elas funcionam num contexto de uma questão. E as questões do Enem vão mais para esse sentido de conseguir interpretar o sentido da palavra, não a classificação dela. E isso a gente vai ver mais aprofundadamente na próxima aula. Então, um beijo e até a parte 2.